Olá, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Estou aqui nesta manhã. Hoje eu não ia nem gravar vídeo nenhum, mas o Senhor está me incomodando desde cedo e eu resolvi postar então um vídeo porque, né, quem somos nós, né? Quem manda na gente não somos nós, mas é o Senhor, é que tem o controle da nossa vida na palma da mão dele. Então, eu vim trazer uma palavra o qual o Senhor tem incomodado muito e tem bradado dentro de mim nesta manhã de hoje e vim compartilhar com vocês nesta manhã, amém? Então, a partir dessa mensagem aqui que eu vou ler, que fica lá em Lucas 7, a partir do versículo 12, eu vou estar falando, amém? Então, diz assim a palavra do Senhor, é sobre a passagem do filho da viúva de Naim. Lucas 7, a partir do versículo 12, diz: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Aleluia, glória a Deus. A partir dessa mensagem que o Senhor me deu, eu vinha meditando nela já há um tempo. O Senhor vinha bradando ela na minha mente. E ali eu vendo os acontecimentos do que está acontecendo hoje em dia. Então essa palavra ela vinha forte no meu coração, porque uma meditação para a gente nesta manhã de hoje, né? Ali aquela mulher que ela já vinha sofrendo, né? Porque ela já era viúva, já havia perdido o marido e naquele momento estava também perdendo, né? O seu único filho ali e já ia enterrar o seu único filho e ficar ali sozinha, desamparada, porque naquela época, hoje em dia, já quem é a mulher que quer, né, perder marido e filho, mas naquela época ainda era muito pior, porque o homem, né, ele era o provedor, né, da casa. Então, para uma mulher perder o marido e o filho naquela época era muito, muito mais complicado ainda. E ali ela estava indo enterrar o seu único filho, né? A sua única esperança praticamente física aos olhos dela, né? Porque nossa esperança, é claro, que tem que estar, né, no Senhor. Mas naquele momento de dor dela, né, ela via ali como o fim de tudo. E ali ela estava indo enterrar. Então essa meditação o Senhor me trouxe que é, o que é mais difícil, né? O que é mais difícil é ressuscitar um morto, assim como o Senhor chegou lá, tocou no esquife, né? E disse para aquele jovem: Eu te digo, levanta-te. O que é mais difícil? Ressuscitar um morto ou curar uma alma ferida, né? Aquela mãe já tinha uma alma ferida de ter perdido o marido e ali estava com a alma ferida de estar indo enterrar seu único filho. O quão ferida não estava a alma daquela mulher, o quão ferida, o quão machucada não estava a alma daquela mulher. É por isso que antes do Senhor ir curar, né, ele se moveu de íntima compaixão por ela. Porque o Senhor se moveu de íntima compaixão? Porque ele viu a dor que estava na alma daquela mulher, o quão ferida estava aquela alma. Por isso o Senhor se moveu de tão íntima compaixão por ela. E disse para ela: mulher, não chores, né? Porque o Senhor, ele é o consolador da gente. E ele foi consolar aquela mulher, porque tamanha era a dor que estava na alma daquela mulher, daquela mãe, né? Daquela viúva. E o Senhor foi consolar aquela alma ali. Foi levar consolo para ela, antes mesmo de ressuscitar o filho dela, porque a alma dela, né, estava aflita, porque a alma dela estava muito machucada. Então o Senhor primeiro ele foi, né, para trabalhar na alma dela, consolar a alma dela antes de ressuscitar o filho dela. E eu venho meditando sobre isso, tudo que está acontecendo na face da terra. Pessoas com a alma ferida, né? Eu não sei, muitas pessoas hoje em dia são feridas por... Muitas pessoas até que saem da casa do Senhor, né? Ferida por alguma palavra, que se sentiu ferido ali naquele momento e saem da casa do Senhor, feridos, machucados, se afastam da presença do Senhor. Mas o Senhor, ele cuida, o Senhor, ele consola, o Senhor, ele tem o poder de curar a alma, né? Que a gente não venha, né, se deixar levar, porque às vezes o inimigo usa, né, palavras realmente que, infelizmente, às vezes
pessoas se prestam a ferir as almas, né, por não vigiar, né, por falar coisas que às vezes ferem outra pessoa e a pessoa se sente ferida e o inimigo se aproveita daquilo e faz com que a pessoa se afaste dos caminhos do Senhor, né, e faz com que a pessoa saia da presença de Deus, mas que saiba que nesta manhã existe o Senhor que pode curar a tua alma, que pode curar a tua ferida. Que você não saia da presença do Senhor, porque saiba que só Ele é que pode lhe ajudar, só Ele é que pode ressuscitar o que está morto, só Ele que pode curar as feridas da nossa alma, porque a palavra de Deus é como faca de dois gumes que penetra no profundo da alma, onde nada pode ir, só o Senhor que pode curar, e a gente vê muitas pessoas se afastando do caminho do Senhor, e com isso a pessoa sozinha ela não perece, acontece como Jonas estava naquele barco, ele não ia perecer sozinho. Existia pessoas com ele que iriam perecer junto com ele. Assim, somos nós quando perecemos, quando saímos, porque não é só a gente que é atingido, é a nossa casa, a nossa família. Nós somos coluna, precisamos estar de pé, buscando pela nossa casa. Hoje em dia nós estamos vendo aí, a minha alma hoje amanheceu assim, tão abatida, porque cada vez mais tem tocado nas crianças. Eu tenho um filho de 12 anos, vai fazer 13, tenho outro filho de 15 anos, vai fazer 16. E graças a Deus meus filhos estão aqui, tão bem. Mas a minha alma hoje amanheceu doendo pelas crianças que estão sendo machucadas e feridas. Pelas crianças que estão perecendo e morrendo. Por quê? Porque os pais precisam se levantar, cuidar da tua casa. Os filhos não são responsabilidade da escola, os filhos não são responsabilidade do vizinho. Os filhos são responsabilidade dos pais. Crianças estão morrendo e precisam que os pais se levantem para cuidar. Às vezes a pessoa fala, mas eu preciso trabalhar, mas você vai trabalhar. Você vai trabalhar para quem? Você está trabalhando para dar um melhor para o seu filho, então mantenha o seu filho vivo. Se mantenha vivo também. Não podemos desistir, temos que estar vivos para cuidar dos nossos filhos e precisamos mantê-los vivos para podermos dar para eles aquilo que queremos. Às vezes as pessoas, a gente está preocupada tanto em trabalhar, em ter e comprar, e estão esquecendo de dar atenção mais aos seus filhos. As crianças estão crescendo. A criança, ela não tem que ter privacidade. Não tem que ter privacidade não, os pais têm que estar de olho, têm que estar ali atento. A criança não pode ser jogada em uma escola e achar que a escola tem que cuidar. Não, os pais têm que estar atentos, têm que ir na escola, têm que saber como andam os filhos na escola. Não, as crianças não podem estar andando por aí, zanzando sozinha à toa, chegar na hora que quer em casa. Não, elas não podem, porque os pais eles precisam estar atentos, porque o mundo já é maligno. O mundo hoje está virado no avesso, está tudo errado. Tem muitas maldades, muitas pessoas má, perversas por aí. Os pais precisam proteger seus filhos, precisam proteger suas casas. E o que a gente está vendo hoje em dia é as crianças perecendo. Teve uma cena horrível, a bichinha, 6 anos de idade, andando pela rua sangrando, segurando, botando a mão para tentar parar o sangue dela, que vinha descendo, depois de ter sido abusada e jogada no meio da rua. E ela dizendo, ele vai me matar. Outros casos terríveis. Então a gente está vendo na internet e as pessoas precisam se alertar, precisam se acordar, precisam se despertar. Eu hoje acordei com vontade de abraçar essas crianças e dizer para elas, eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Eu quero fazer algo por você. É muito difícil a gente ver uma cena dessa e não se comover. Eu quero trazer um despertamento para vocês. Se levantem, busquem a Deus, peçam ajuda ao Senhor. Orem pelas suas casas. Olhem pelos seus filhos. Cuidem da sua família. Que adianta ganhar um mundo e perder a sua casa, a sua família. Busquem pelas suas famílias. Busque pelos seus filhos. Proteja eles. O Senhor deu a vocês é para cuidar, é para proteger. Cuide, proteja. Proteger não é dar as coisas na mão e dar privacidade, nada disso. Proteger, você está atento. O mundo é perverso, tem muitas pessoas más, mal intencionadas em todo canto. Precisamos estar cuidando dessas crianças. A gente fica atento não só pelos nossos, mas naqueles que estão próximos da gente, que a gente puder olhar e vigiar e tentar fazer algo por eles. Eu queria tanto hoje poder abraçar aquela criancinha que eu vi na internet
A bichinha assustada, dizendo que ele vai me matar. A gente precisa se levantar. Então hoje eu levanto, já que eu não posso estar lá abraçando ela, eu levanto nesse dia hoje um pedido, né, para vocês se despertarem. Eu clamando, pedindo a vocês que acordem, que cuidem, né, que atentem pelos seus filhos, que cuidem dos seus lares, né, fazer oração, clamar. E que assim, já que eu não posso estar com eles, mas que Deus chegue lá até eles e console eles e ajude eles a se recuperar do trauma que estão vivendo. Quantas crianças que, infelizmente, não podem nem sequer se curar dos traumas porque se foram. E se a gente puder evitar que essas coisas aconteçam, que a gente faça. Vamos estar orando, buscando a Deus, pedindo ajuda ao Senhor. Que só Ele pode ajudar, que só Ele pode fazer algo. Só Ele pode ressuscitar e curar as feridas. Se levante pela sua casa. Se você está ferido, peça para o Senhor te ajudar. Mas se levante, se desperte, vai cuidar da tua casa, dos teus filhos. O Senhor, Ele pode curar todas as feridas. Se levante, existem pessoas que precisam de mim, de você, que precisam da gente. E a gente precisa se levantar e pedir ajuda ao Senhor, que Ele está pronto para nos ajudar, porque o Senhor, Ele se move de íntima compaixão por nossas vidas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, a gente precisa se levantar, a gente não pode desistir, a gente não pode. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês isso, e que vocês cuidem da casa do lar de vocês, e que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor proteja nossas crianças do mundo. As criancinhas inocentes. Lá como diz Jonas, que aquelas pessoas inocentes que o Senhor falou para Jonas, que não sabia a diferença da mão direita da mão esquerda. Crianças inocentes que não sabem de nada. E que as pessoas más se aproveitam disso para fazer maldade com elas. Vamos protegê-las. Vamos orar por elas, vamos cuidar dos nossos. Que o Senhor, Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fique todos na paz do Senhor. Meditem nessa mensagem em nome de Jesus. Amém.